Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos de volta. Dessa vez falaremos sobre números negativos na matemática. Só que antes de começar, eu gostaria de fazer um apelo. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você viu ou por uma rede social ou por meio de outros colegas o link que levava a esse vídeo. Então, se você está curtindo, tem acompanhado os vídeos e tem gostado do conteúdo, dá aquela curtida, compartilha, interage. Se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários. E claro, não esqueça de compartilhar para outros colegas, outros conhecidos, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, a esses vídeos e conteúdos de qualidade. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. Começando aqui. Para começar falando de números negativos, primeiro vamos começar olhando para os positivos. Por quê? Porque são números que nós já conhecemos. Então vamos pegar aqui a caneta, escolher uma cor, escolher aqui a cor preta. Então vamos lá. Então nós já conhecemos os números positivos e tem uma historinha por trás desses números positivos, né? Mais especificamente os naturais. Não sei se é verdade, mas é uma historinha que faz sentido. Bem lá atrás, antigamente, os pastores de ovelhas, eles precisavam tomar conta das ovelhas e uma das funções deles era saber quantas ovelhas estavam ali e quantas tinham se desgarrado. Se a ovelha se desgarrasse, se uma ovelha ou mais de uma se afastasse, ou ela foi devorada por outro animal, ou ela morreu, ou ela se perdeu, e aí ele precisaria investigar, né, o que aconteceu com a ovelha. Essa era uma das funções dos pastores de ovelha. E a matemática foi muito útil para eles. Por quê? Porque eles começaram a fazer o seguinte: começaram a contar no dedo, usando aquilo que existe, aquilo que é concreto. Quantas ovelhas se afastavam? Então, se uma ovelha se desgarrasse, eles marcavam 1, o sinal de 1 no dedo. Se fossem duas, ele fazia o sinal de 2. 3, fazia o sinal de 3. Até a 10ª. A cada 10 ovelhas que sumiam, que se afastavam, se perdiam, ou então sumia do rebanho, eles colocavam uma pedra. E essas pedras, que são elementos concretos, aqui está a pedra, representavam 10 ovelhas que não estavam mais ali no rebanho. Então, se ele colocasse 2 pedras no saco, é porque 20 ovelhas sumiram. Se fosse 3, 30 ovelhas. 4, 40 ovelhas, por aí vai. Da mesma maneira que ele usou pedras, que são elementos concretos, para representar 10 ovelhas, ele poderia usar uma pedra para representar uma ovelha, uma unidade. Então aqui ele usou uma pedra para representar cada dezena. Mas ele poderia ter usado uma pedra para representar cada ovelha, cada unidade de ovelha. Mas por que eu estou falando essa história? Porque os números eles surgiram a partir de elementos concretos e tanto é que foi de forma meio intuitiva. O primeiro conjunto numérico que o homem descobriu na matemática foi intuitivamente o conjunto formado por 1, 2, 3, 4 números naturais, números que representam quantidades ou medidas. Então, considerando aqui os números naturais,
nós temos o quê? Que eles são... Alguns livros consideram o zero como natural, outros não. Aqui eu vou considerar o zero como natural. Vou colocar aqui no início. 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Todos são quantidades e todos são naturais. Ora, mas se os naturais positivos existem, o oposto também pode existir. Como? Só pegar os naturais que já existem e multiplicar tudo por menos 1, por um valor negativo. Se a gente for multiplicando esses elementos aqui por menos 1, ó, multiplicar por menos 1, nós chegamos ao quê? Ao conjunto dos inteiros, onde nós temos menos 3, menos 2, menos 1, o próprio zero, 1, 2, 3, por aí vai. Então, a partir daqui, nós conseguimos perceber de uma maneira bem tranquila, não muito sofrida, da onde os números negativos surgem. Eles surgiram a partir dos números positivos, multiplicando por um valor negativo, né, por menos 1, nós damos origem aos números negativos. Então, basicamente foi daí que veio essa ideia de negativo, de números negativos. Mas, então, vamos lá. Imagina uma situação em que eu tenho uma tabela com algumas informações e eu tenho na lateral os ganhos e as perdas de uma empresa ou de uma loja. Então aqui eu tenho ganho e aqui os gastos. Vou colocar aqui como gasto. Ao longo do quê? Ao longo do tempo. Então temos aqui janeiro, fevereiro, março, por aí vai. E aí nós temos que no primeiro mês, vou até escolher outra cor, vou colocar aqui de azul. No primeiro mês, essa empresa faturou, ganhou R$ 7.200, enquanto que no total de gastos dela, nesse mês, foi 7.000. Daria um total de 21.000. Então vamos colocar aqui, ó, 21.000. Esses foram os ganhos. E as perdas? 9.200 com 7.000, 16.200. Mais 6.000 daria 22.200, mais 200, 22.400. Certo? Então, fazendo essa continha aqui, obtemos um saldo negativo, né? 21.000 menos 22.400 vai dar, essa diferença vai dar menos 1.400. Então, o saldo, nesse caso, ele vai ser quanto? Vai ser menos 1.400. Ele é negativo. Então, perceba que aqui nós temos um menos. Temos um sinal de menos nesse saldo. O que isso significa exatamente?
Esse menos aqui na finança é déficit, perda. Então ele perdeu, após esse período, 1.400. Ele teria que quitar esse valor para sair do negativo, da gás tóxico. Então, vou colocar aqui 3 no estado gasoso. Fazendo aqui o balanceamento, temos de nitrogênio, temos 2 aqui de um lado e 1 do outro. Então, nós temos aqui, multiplica por 2, na verdade, não aqui, mas aqui. Deixa eu trocar a cor. Multiplica por 2. Temos agora 2 mols de nitrogênio aqui do lado direito e do lado esquerdo. Aqui coloca 1, tá certinho. E hidrogênio nós temos 6 aqui, então aqui coloca 3. Multiplicando 3 com 2, 6. Então, beleza. E agora, né, lembrando que essa reação ela também tem volta. Ela vai e volta. Ela forma produto e o produto, sobre determinadas circunstâncias, sobre determinadas condições, ele pode se decompor e formar novamente, regenerar os reagentes. Mas isso aqui vamos focar não na química em si, mas nos números. Perceba que aqui eu tenho, de um lado, reagente sendo consumido e do outro lado, produto sendo formado. Então, posso dizer que eu tenho, de um lado, o quê? Eu tenho 3 menos 3 mols de hidrogênio formando 2 mols positivo de amônia. Aqui nós temos também uma situação em que o sinal pode vir negativo. Onde? Aqui, né, que veio negativo. O que isso significa? Nem como o mol ser negativo, nem como uma quantidade de átomos ou de moléculas ser negativa, é uma quantidade. Então, a quantidade em si não. Mas esse menos representa, tem um significado. O significado é de consumo. Significa que houve consumo de 3 reagentes. Eles foram consumidos na reação. E formaram, nesse sinal positivo, produziram 2 mols de amônia. Então aqui nós temos outro exemplo de um sinal negativo sendo utilizado. 60 km por hora. Então, primeira coisa, na física a gente sempre adota um referencial no início. Então, se eu considerar para a direita o movimento é positivo, velocidade é grandeza vetorial, então ela tem sinal, ela tem um sentido, além do valor e além da direção, ela tem um sinal. Então, se eu considerar para a direita positivo, tudo que tiver contrário é negativo. Então, eu poderia dizer que em relação ao carro preto, esse carro laranja está se deslocando com menos 60 km por hora, ou seja, esse menos representaria o sentido contrário. Carro direito para a direita, o carro preto para a direita. Então, o carro laranja tem menos aqui. Esse menos significa que ele está indo para a esquerda, que é o contrário. Então, aqui nós temos mais um exemplo do sinal negativo que tem um significado. Certo? Em cada situação ele tem um significado, um sentido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida é só colocar aí embaixo nos comentários. Compartilha para que mais galera tenha acesso ao conteúdo de qualidade. Em breve trarei mais conteúdos. Bons estudos, boa semana. Até a próxima. Valeu!